Vídeo incendiário de hoje. Você já imaginou um carro que pega fogo a 40 km por hora? E antes que me venham com piadinhas nos comentários, gostaria de deixar bem claro que o nome do carro é em homenagem a uma raça de cavalos que existe nos Estados Unidos, assim como o Mustang, por exemplo. Só que os caras lá não fazem a mínima ideia que esse nome é pejorativo aqui para as terras tupiniquins. Essa maluquice toda aconteceu lá na década de 60. Por quê? Os Estados Unidos estavam vivendo uma invasão de pequenos veículos, pequenos quando a gente fala assim, de porte pequeno, porque a gente é acostumado a ver nos Estados Unidos grandes picapes. Para combater essa invasão de pequenos veículos, como o Volkswagen Beetle, que é um parente do nosso Fusca, as importações da Toyota e da Datsun, e também da sua concorrente americana, que era a AMC, American Motors Corporation, a Ford decidiu lançar o seu próprio veículo pequeno. O Ford Pinto, ele foi um veículo subcompacto da Ford que teve vida entre 1971 e 1980. E ele era composto por 3 tipos de carroceria. A carroceria sedã de 2 portas Fastback, um hatchback de 3 portas e uma perua de 2 portas. Agora que a gente conheceu um pouquinho da história do carro e de que versões que ele tinha, vamos à polêmica de fato. E nesse primeiro momento eu vou falar sobre o que aconteceu dentro dos bastidores da Ford antes da polêmica propriamente dita. Em 1973, a Ford lançou um estudo e um documento sobre esse estudo com uma base intitulada de um custo-benefício que ela poderia ter. O nome disso aí era Fatalidades associadas a vazamentos e incêndios induzidos por acidentes. Esse estudo era para a Ford apoiar uma forte objeção que se tinha de um órgão dos Estados Unidos que eles estavam querendo uma regulamentação mais forte nesse sentido devido aos acidentes que já vinham ocorrendo. Esse órgão se chama NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration, ou administração, a gente poderia traduzir assim, Administração da Segurança do Tráfego em Autoestradas Nacional, algo desse tipo. O documento ele foi conhecido como Memorando Pinto. Sem gracinha, hein? Esse estudo consistia no quê? Que uma análise de custo-benefício de o quanto que todos os fabricantes iriam desembolsar em casos de acidentes que levassem o carro a incêndio. Então eles pegavam um custo de social, né, que eles chamavam, que era um custo de mortes ou queimaduras ou médicos, e o custo do projeto. Isso, o quanto que cada fabricante teria que desembolsar em indenizações ou se tivesse que mudar o seu projeto. Então isso que ficou conhecido como o Memorando Pinto. E esses valores foram baseados num próprio estudo do NHTSA de 1972 de qual que era o valor que um fabricante teria que desembolsar em caso proveniente de um acidente. Nesse memorando, a Ford ela diz que o custo para você modificar os sistemas de combustível dos veículos, isso em valores da época, em $11. Como você precisava alterar o projeto de 12,5 milhões de veículos, incluindo carros e caminhões, o total dessa conta ficaria em 137 milhões de dólares. Nesse estudo também estimou-se que, mesmo pagando as indenizações, eles teriam uma economia equivalente de 180 mortes por queimaduras e 180 feridos graves, totalizando 49 milhões e meio de dólares. Ou seja, eles teriam uma economia de 49 milhões e meio de dólares, mesmo sabendo que o projeto era capaz de pegar fogo.
causar graves problemas para a sociedade e mesmo assim fizeram um projeto. Mas isso era um estudo da NHTSA. O que aconteceu nesse meio tempo? Todos os fabricantes estavam inclusos nesse custo. Então, para todo mundo estava bom. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente aqui na história. Acabou-se que o Ford Pinto ele ficou como um bode expiatório desse negócio. Em 1974, o Center for Auto Safety, ou Centro de Segurança Automotiva, solicitou o NHTSA que convocasse os Ford Pinto para poder fazer um recall por problemas no sistema de combustível, por relatos que tiveram 3 mortes e 4 feridos graves em acidentes envolvendo esse carro. Só que o NHTSA ele declinou esse pedido do Center for Auto Safety, falando que não havia prova suficiente que o Ford Pinto tinha esses problemas no sistema de combustível e também pelo estudo que eles já tinham sido feitos, que estava dentro daquele percentual que a gente viu anteriormente. Só que em 1977, a revista Mother Jones, ela publica um artigo chamado Pinto Madness. Tem algumas coisas que não devem ser traduzidas e essa vai ser uma delas. Nessa reportagem, a Mother Jones teve acesso àquele memorando da Ford, que a gente falou lá no começo do vídeo, e que destacava os aspectos emocionais de que a Ford sabia que impactos traseiros a 40 km por hora poderiam causar ruptura no tanque e consequente incêndio, provocando a perda de vidas. E que a Ford sabia disso e estava trocando vidas por lucro a qualquer preço. Foi uma bomba. Todo mundo começou a falar que a Ford estava, digamos assim, trocando vidas por lucro a qualquer preço. Foi a bola de neve que começou aí, enfim, já virou bagunça. A NHTSA, ela em 1978 convidou a Ford para um recall. Só que para justificar o recall, ela fez um teste que pegava o veículo e colocava em condições muito acima daquilo que ela mesma fazia as homologações nos testes. Para começar, os testes eram feitos com barreiras fixas, ou seja, você jogava o carro contra uma barreira de ré, lógico, por um trilho, né? Ninguém vai ficar fazendo igual aquele vídeo que os caras pegavam os primeiros crash test e o cara estava dentro do carro. Então eles trocaram essa barreira padrão por um grande carro bala, movimentado a 56 km por hora, para causar um grande impacto. E além disso, colocaram pesos, ou seja, lastros, para poder maximizar o impacto. Além disso, eles pegaram e ligaram os faróis durante o teste, para que se causasse algum curto-circuito, já pudesse incendiar tudo. Detalhe, esses testes é feito com um fluido específico para testes. E o que eles fizeram? Trocaram o fluido por gasolina. Uma coisa que não era feito assim, porque você tinha um fluido padrão. Se o fluido vazasse, beleza, daria para você colocar que o carro foi homologado àquela velocidade, que teria um impacto e vazou o combustível. Então, ou seja, eles quiseram já, enfim, chutar o pau da barraca, para falar a verdade. E o resultado? O resultado foi que, devido aos impactos que esse carro sofreu, mesmo com essas condições, eles não tiveram nada que indicasse que um veículo da época não sofreria as mesmas consequências. Ou seja, pelo próprio estudos do NHTSA, eles chegaram à conclusão que o sistema de combustível de última geração poderia suportar aquele impacto para os veículos daquela época. O que aconteceu? Se nesse teste o Ford falhou, todos os outros veículos da época deveriam ser chamados para recall, porque era uma normativa que o órgão tinha colocado. Aí um repórter foi perguntar para os membros do NHTSA o porquê que eles convocaram o recall só para o Ford e não para os outros, sendo que todos os carros falhariam nesse teste a 56 km por hora. O cara respondeu da seguinte forma: não é porque os seus amigos se safam de roubos em lojas que você também deve se safar.
Embora a Ford pudesse ficar batendo de frente com isso aí, porque levaria processo judicial, tudo mais, teria que a indústria inteira tal, ela decidiu partir para o recall voluntário, porque a opinião pública já estava batendo em cima e a imagem dela já estava começando a ficar muito arranhada com isso. Só que antes disso, ela teve que lidar com nada menos do que 117 processos em relação a essa ruptura do tanque de combustível que poderia ter. Mas o que consistia esse recall? Eles colocavam uma proteção de polietileno entre as partes ali do para-choque e do tanque, que poderiam numa colisão traseira perfurar o tanque, e protegiam todas as linhas de combustível para que em caso de colisões traseiras você não tivesse nenhum vazamento de combustível podendo ocasionar algum incêndio. Um pouco mais adiante, ali na década de 2000, estudos de várias universidades e de pessoas que fizeram trabalhos em cima desse carro certificaram que o índice de incêndios que teve nesse veículo era o mesmo para qualquer veículo da época. Ou seja, ele, na verdade, depois do recall, ele ficou até um pouco mais seguro dos veículos que eram seus concorrentes. Em 2012, o Top Gear americano, um daqueles testes malucos que só o Top Gear fazia, eles pegaram um Ford Pinto e levaram para uma arena de demolição. Durante esse episódio, o Tanner Faust e o Ruth Ledwood tentaram de todas as formas, dando cada colisão traseira no carro do Adam Ferrara para fazer com que ele pegasse fogo. Mas foi um episódio assim de... os caras só tentavam isso. Só que, assim como anos depois, o Jeremy Clarkson do Top Gear inglês admitiu que eles burlaram o Reliant Robin, aquele carro de 3 rodas, para poder tombar em todas as curvas que eles faziam, os caras no final deram um jeito de tacar fogo no carro, né? Vocês acham que ele ia deixar barato a fama por aí. Outra curiosidade que teve desse carro é que ele foi cotado também para poder ser fabricado aqui no Brasil. Só que o nome pejorativo, vocês sabem que não ia dar certo, né? Que ele iria ser uma versão do Corcel mais básico. Acabou ficando com o Corcel mesmo, não teve esse problema de nomes. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre nomes engraçados que o pessoal ficou com medo de fazer aqui no Brasil. E aí, você sabia da história do Ford Pinto? Se você gostou dessa história, não se esquece, deixa seu like aqui embaixo e comente o que você sabia e se você sabia dessas informações ou queira contribuir com o vídeo. E também não se esquece, se inscreve no canal e ative o sininho para as novas notificações. Só assim eu consigo fazer pesquisas como essa e trazer esse material rico em informações para vocês. Valeu, um forte abraço!